O meu nome é Luís Gonçalves, eu sou responsável da área de Data da Noesis. Já tenho o privilégio de conhecer muitos de vocês, mas também vejo aqui bastantes caras novas e é um gosto que aqui estejam. Hoje vou-vos falar sobre o que é uma Data-Driven Culture e como é que podemos redefinir a cultura de Analytics dentro das nossas empresas, consoante também o nível em que vocês estejam já nesta fase. Começando pelo princípio, que é sempre relevante, o que é uma Data-Driven Culture, o que é que isto quer dizer? Todas as nossas organizações, hoje em dia, dão valor aos dados. Isto já não é um tema. Eu acho que já ninguém questiona qual é a importância dos dados no dia-a-dia das organizações. Mas uma organização que esteja no estado de data-driven é uma organização em que os dados já estão a influenciar a dinâmica e a estratégia da empresa. Ou seja, é algo que é cross, que está em todos os departamentos e em que já foi retirado, em que já passámos da fase em que a decisão estratégica que é tomada, uma decisão de venda, uma decisão de budget, já não é feita com base em instintos ou com base em tendência de mercado ou com base no que eu gostaria que fosse, mas sim com base em factos. Ou seja, nós retiramos a subjetividade da equação, ou tentamos, e adicionamos objetividade. Isto é muito relevante porque, não vou dizer que em 100% dos casos isto não vai ser sempre assim, mas tomar decisões com dados é sempre melhor do que seguir um instinto, que pode acontecer, pode resultar, mas não é necessariamente a melhor estratégia. O que é que isso me traz para cima da mesa? Traz-me a capacidade de tomar melhores decisões mais eficientes, a capacidade de eu de controlar melhor as ações que eu tomo, ou seja, eu ao tomar uma decisão, eu vou ser capaz de a medir e de a acompanhar, e vou ter a capacidade nós aqui chamamos-lhe de aumentar a coordenação, mas essencialmente eu vou ganhar a capacidade de ser mais proativo a reagir a algo que pode não estar a correr bem ou capitalizar em algo que está a correr melhor. Ou seja, se eu decidir, estou a seguir o meu budget, por exemplo, e eu consigo perceber que existe uma área que não está tão bem e outra está melhor. Eu, ao ter esta visão, ter capacidade de ter dados real-time ou muito perto disso, eu tenho a capacidade de influenciar se quer tentar puxar o que não me está a correr tão bem ou se quer capitalizar no que me está a correr melhor. E esta decisão eu só a posso tomar se eu tiver conhecimento dos dados a priori ou em acompanhamento e não quando a ação já acabou, em que eu aí já não vou reagir, apenas vou analisar. E quem é que eu pretendo, ou se nós, quando tomamos estes passos, para que universo da empresa é que estamos a olhar? Idealmente e tendencialmente estamos a olhar para toda a gente. É o estado de maturidade máximo de uma empresa em termos de data, é quando eu consigo afetar de alguma forma todas as pessoas que trabalham na empresa. Começando de cima para baixo, de baixo para cima é um bocado irrelevante, mas partindo isto em dois grandes grupos, e vamos assumir que os consumidores também vão produzir informação, mas não é informação, vai ser informação que muitas vezes vai ser usada apenas para si, ou no seu dia-a-dia e no seu fluxo de trabalho, e que os produtores vão produzir informação para partilhar com todos. Nós, começando de cima para baixo, temos na parte dos produtores o que nós chamamos, não fomos nós, mas o conceito dos Citizen Data Scientists, ou seja, pessoas que vão começar a introduzir no seu dia-a-dia, por exemplo, algoritmos de AutoML, em que são capazes de fazer forecasting, que são capazes de fazer coisas menos complexas, mas que adicionam bastante valor às análises que já estão a fazer, e com isso partilhar e orientar o que são as decisões que já estão a ser tomadas com base nessas questões. E nós partimos aqui este grupo para verdadeiros data scientists, no sentido de pessoas que são capazes de ir mais além, mais ao detalhe, perceber o que é que influencia os algoritmos e estudá-los e melhorá-los. E aqui podemos chegar ao nível das pessoas que são mesmo especialistas num segmento de retalho, numa parte de um produto, ou como analisar uma tendência de consumo, por exemplo. Estas são
o que nós definimos aqui como produtores, claro que existe ali uma míriade de perfis, que estamos a falar dos data engineers, todas essas coisas que suportam isto, mas em termos de relevância para o negócio, são as pessoas que nós identificamos aqui como tendo mais relevância. Descemos para a parte do business analyst, ou seja, aqui abrangemos muito mais gente. Aqui já estamos a falar de todas as pessoas que tenham funções de análise de informação, que têm que tomar decisões e que vão aceder à informação e consultá-la e já começar a tomar decisões sobre ela. E descendo mais, e aqui abrangemos mais, e reparem que temos aqui de alguma forma os extremos. Estamos a falar dos end users, ou seja, uma pessoa que está no balcão e que, ao propor um seguro, ao propor um crédito, algo assim do género, tem a capacidade de perceber o contexto todo daquele cliente e, com isso, ser mais assertivo no que estamos a fazer, ter a capacidade de aumentar uma venda ou de propor algo mais adequado à pessoa. E a parte de gestão e executiva, porquê? Porque, como sempre, se isto não for impulsionado de topo, e uma data-driven culture implica uma transformação de mentalidades, isto é garantido, e se nós não tivermos este sponsorship e se não houver valor que venha que seja percepcionado acima, vão ter um problema que é, além de enfrentarem mais resistência abaixo, porque se não é um movimento impulsionado pelo topo, as pessoas mais facilmente, algo que causa disrupção na sua vida, não vão aceitar tão facilmente. É sempre importante ter o apoio de topo, porque no fim do dia é o apoio de topo que passa o cheque com que vocês vão ter que fazer esta transformação cultural dentro da vossa empresa. Como é que nós partimos os 3 estados que tipicamente as empresas passam? Pode haverem aqui mais intermédios, isto depende um bocadinho, mas nós entendemos o conceito de data aware. Claramente, eu diria que se calhar mais de 90%, mas é uma estatística mesmo tirada assim ao ar, das nossas empresas claramente já passaram esta fase. Ou seja, eu já não vejo, das nossas experiências e das nossas interações com clientes, eu já não vejo o data como um nice to have. Já é algo que garantidamente tem que estar presente na dinâmica e na realidade das empresas. Nós chamamos o conceito de data aware quando temos um departamento tipicamente financeiro, tipicamente vendas ou compras, que já faz bastantes coisas com data, já toma algumas decisões baseadas em informação, mas não é uma prática espalhada por toda a empresa. À medida que isto vai evoluindo, tipicamente chega-se a um nível que chamamos aqui de data critical. Isto quer dizer o quê? Que ao nível dos outros departamentos começa-se a seguir, ou seja, já não é uma coisa isolada, já não é uma coisa de um departamento, já não é uma coisa do financeiro, já é algo que se começa a espalhar pela organização e nós já temos as vendas a ditar a sua estratégia e a controlar as suas métricas baseadas em informação, as compras relacionadas com as vendas, ou seja, e eu otimizar o que é o meu estoque, o que são as minhas vendas, o que é a minha produção, baseado umas coisas nas outras, ou seja, o que eu sou capaz de produzir vou tentar vender, consoante o meu forecast das vendas vou produzir, portanto, em termos de organização, os dados já são críticos para a tomada de decisão. E o data-driven? Data-driven é quando a estratégia da própria empresa é definida pela informação, ou seja, um bocadinho como aquele exemplo que eu dei, eu não vou crescer 10% porque sim, ou não vou vender mais 10% porque sim, eu vou vender mais 10% porque os dados me dizem que a tendência de mercado vai ser esta, que as fontes externas que eu tenho me permitem analisar que a minha concorrência cresceu Y, que vai apostar em determinado produto, e eu tenho esse produto, eu tenho a capacidade, eu consigo analisar a minha cadeia logística e perceber que consigo produzir aquilo que quero, que me estou a propor a fazer, não é? Na realidade do mundo de hoje, por exemplo, não adianta dizer que vamos crescer se depois não conseguirmos produzir os bens, e isso, infelizmente, acontece em muitas empresas. E isto leva-nos a que, novamente, o desafio dos recursos humanos, que é, à medida que nós caminhamos de data aware para data critical para data driven, as pessoas têm que estar envolvidas e nós temos que criar programas para que as pessoas sejam requalificadas de alguma forma e que vão evoluindo à medida que o skill set e que o tool set que nós lhe vamos disponibilizando vai alterando. Então, o que é que nós precisamos
para conseguir isto. Precisamos de plataformas tecnológicas, claro que sim, mas isto não é um problema tecnológico. A evolução da mentalidade dentro de uma empresa e da criação de uma cultura não é um problema tecnológico. A tecnologia está lá para nos servir. Portanto, precisamos de uma plataforma ou de plataformas tecnológicas que disponibilizem informação às pessoas. Precisamos de continuous learning, precisamos de knowledge centers. Continuous learning aqui muito ligado às iniciativas de data literacy que muitas empresas em Portugal já estão a criar e que servem para requalificar e para fazer evoluir as capacidades técnicas das pessoas. Uma coisa que eu acho muito relevante, os personalized journeys, ou seja, eu posso até ter vindo do mesmo curso do meu colega, até podemos estar na mesma função, mas eu posso ser muito melhor a fazer queries de SQL ou a trazer informação, ou a trabalhar a informação e prepará-la, mas depois ser uma nulidade, salvo seja, a disponibilizá-la e a fazer um storytelling daquela informação, ou muito ao contrário, eu não tenho grande capacidade de ir buscar os dados, mas sou excelente a demonstrá-la e a criar um report ou algo do género para mostrar à administração onde eu consigo mostrar valor. E apesar de estarmos a falar do mesmo nível e da mesma função e de, se calhar do mesmo background, estas pessoas precisam de caminhos diferentes, precisam de que eu me foque em disponibilizar-lhe e fazer ramp-up de capacidades diferentes. E isso vai reduzir a frustração e reduzir a rejeição, de alguma forma, que estas pessoas vão ter ao adotar estas novas ferramentas ou estas novas plataformas. A parte das comunidades é algo que eu acho que também resulta, ou que achamos que resulta muito bem. Isto porquê? Porque dentro das nossas organizações temos tipicamente 3 tipos de pessoas. Há umas que fazem as coisas e guardam, não têm grande vontade de interagir, portanto, fizeram o que tinham a fazer e guardam o conhecimento para si. Temos pessoas que vão ter mais dificuldades e que gostam de ter um sítio onde possam pedir ajuda, por exemplo, e temos pessoas que gostam efetivamente de partilhar aquilo que descobriram, coisas novas, uma maneira diferente de fazer. Não deixa de ser valorização pessoal. As comunidades trazem isso muito para cima da mesa. Os portais de colaboração, o salva-publicidade do Teams, os canais do Teams que existem e que se podem criar de experts, coisas assim do género, são estratégias que ajudam a que quem tem vontade de ajudar e de se promover internamente, não deixamos de o estar a fazer, de ser reconhecidos dentro de uma equipa, o possam fazer, e quem tem dificuldades saiba aonde deve ir. Novamente, isto ajuda a reduzir a frustração e é um bom driver para valorizar quem gosta de fazer o extra mile. E então, leva-nos aos pilares do que é então uma data-driven culture e como é que vocês devem encarar isto dentro das vossas organizações. Primeiro ponto, mudança de mindset, claramente. As pessoas têm que entender, têm que aceitar que esta mudança de cultura é a favor delas e não contra elas. Isto é muito relevante. Precisam de melhorar o seu skill set. As pessoas precisam de entender que saber um bocadinho de algoritmia, saber representar bem a informação, saber aceder à informação e poder trabalhá-la é relevante para a vida e para o que estão para a sua função e para o que estão a fazer dentro das empresas. Melhorar as ferramentas que nós disponibilizamos às pessoas. Vou falar um bocadinho mais à frente sobre o tema, mas é muito relevante que o que nós estamos a fazer seja entendido e seja, na verdade, a favor das pessoas e não contra elas, ou que cause disrupção no fluxo de trabalho que elas têm, e solidificar os datasets no sentido de, não sei se já vos aconteceu, mas acredito que sim, muitas vezes são desenvolvidas fontes, são desenvolvidas aplicações, em que nós, naquele momento, são extremamente relevantes, fazem uma função e depois ninguém mais quer saber daquilo. E o que acontece é que, passado algum tempo, aquilo deixou de ter qualidade, deixou de ser atualizado e o que era algo valioso para a empresa deixa de o ser. Detalhando um bocadinho, na parte do Shift Mindset, Executive Sponsorship começa sempre por aqui, sempre, sempre, sempre. Vocês vão fazer algo, quando tentam fazer estes passos, que é disruptivo, que se não tiver o sponsorship topo não vai acontecer, porque se eu não achar que a minha administração está nesta onda e que eles não valorizam isso, eu provavelmente, se isso me obriga a trabalhar mais, naquele momento, mesmo que eu venha a ter recompensas mais à frente, mas se me obriga a fazer algo que eu não sou necessariamente obrigado
eu tenho mais tendência para rejeitar. Quick wins, isto é muito importante para conseguirem ir ganhando a boa vontade das pessoas com quem estão a trabalhar e que querem mudar a mentalidade, de alguma forma. Criar uma cultura de experimentação. Não há problema em errar, só não erra quem não tenta. Por isso, tentar, testar, aprender, dar tempo às pessoas para o poderem fazer, porque é aqui que se vão dar os avanços, de alguma forma, quando nós experimentamos e falhamos, a seguir já não fazemos outra vez e vamos fazer de outra maneira, e os nossos colegas, se nós conseguirmos partilhar naquelas tais comunidades, a seguir vão ter a capacidade de aprender com os nossos erros e evoluir. Na parte de melhorar o skill set, data literacy, as iniciativas de data literacy cada vez mais têm mais preponderância. Nós não podemos deixar as pessoas para trás, porque há um gap grande. Nós temos pessoas novas a chegar ao mercado de trabalho que são extremamente técnicas, ou podem ser extremamente técnicas e que estão perfeitamente adaptadas às ferramentas, mas muitas vezes o know-how está nas pessoas com mais experiência. E essas pessoas nós não as podemos deixar para trás. Temos que as requalificar, dar mais capacidade, adaptar ao mundo cloud, ter esta capacidade de... Porque senão esse conhecimento vai-se perder. E isto, novamente, muitas vezes não é um problema técnico. A tecnologia está lá apenas para suportar o negócio. Storytelling, ou seja, não adianta eu ter capacidade de trabalhar a informação se eu não a souber demonstrar e extrair valor dela. Esta parte nós achamos relevante e ter recursos adequados. Esta parte é sempre também um drama hoje em dia, mas nada disto acontece sem conseguirmos alocar pessoas e ter as pessoas certas para irem implementando estas estratégias. Em termos das tecnologias, aproveitar, se nós queremos dar autonomia e queremos que as pessoas tenham ownership sobre a informação, criar ownership dos dados, criar versões únicas da verdade, criar catálogos, criar modelos self-service, ou seja, dar a facilidade de não criar tantas barreiras ao acesso à informação, não trancar não considerarem isto como quase um privilégio, ou seja, é um direito ter acesso à informação, mas para isso convém que a informação a que estamos a aceder esteja correta, portanto, ter muito cuidado com isto. E a parte do Process Integration e da automação, ou seja, ter a capacidade de ver como é que nós, integrando e automatizando o que são tarefas que não são de valor acrescentado, conseguimos melhorar, seja o acesso à informação, seja o fluxo de trabalho das nossas pessoas. Em termos depois da parte da informação em si, este é um tema que não se pode fugir. Tudo isto é muito bonito, mas só funciona se nós formos capazes de disponibilizar a informação de forma segura, com qualidade, com a privacidade que é necessária e alinhada com a estratégia da empresa. Mas, e há sempre um mas, quem já veio aqui, eu não gosto de pintar só o quadro bonito. Nós estivemos todos em remoto, ou maioritariamente em remoto, nos últimos 2 anos, e há um conceito, estamos sempre a cunhar palavras novas, esta é mais uma, o tool fatigue, que é, não sei se vos acontece, mas estão no Teams, têm que ir a uma aplicação fazer não sei o quê, depois vão ao Zoom porque o outro não usa o Teams e vão ao Zoom, e depois recebem não sei quantos e-mails, e depois têm uma apresentação para fazer, mas depois o budget é carregado no outro lado qualquer. Nós damos 100 ferramentas às pessoas hoje em dia para fazer tarefas. E há uma fadiga sobre isso, porque nós não deixamos, não deixamos de ter que fazer as coisas que já tínhamos que fazer antes. É-nos pedido, pela digitalização, que se faça o registro, muitas vezes em N plataformas diferentes, da mesma informação, quase. E eu tenho que aprender a trabalhar com N ferramentas, e isso causa-me disrupção no meu fluxo de trabalho, muitas vezes. E isso gera, ou há um aumento, muitas vezes, da rejeição desse tipo de tarefas, ou seja, eu não o vou fazer, ou tento não fazer, porque eu sei que o meu conjunto de tarefas não é necessariamente aquilo para o que eu fui contratado para fazer, não tem necessariamente a ver com aquilo. Há formas de mitigar isto, que é, eu tenho que ver se o que eu estou a adicionar ao workflow das pessoas tem relevância e tem importância ou não.
Vou dar um exemplo, é de um cliente nosso, mas internacional, portanto não está aqui representado garantidamente, portanto, e vai ser sob condição de não identificação, mas nós temos um cliente que quis fazer um processo de process mining, na verdade task mining, porque é uma empresa que ela é multigeografia e tem um processo que é repetitivo, ou seja, tem um conjunto de etapas que têm que ser feitas, e eles tinham diferenças de performance entre países. E o que eles queriam perceber era se havia uma forma... Vocês, se forem depois à taxation de process mining, vão perceber um bocadinho, mas eles não entendiam se havia diferenças de como as pessoas executavam a mesma tarefa em sítios diferentes. E nós mapeámos esse processo. E o engraçado deste projeto foi, sobre a conclusão inicial, eles não acharam nada de genial. Ou seja, as pessoas faziam as coisas, demoravam um bocadinho mais em cada step, por exemplo. O PC podia não ser tão rápido, a rede podia não ser tão boa. Só que isto repetido várias vezes gerava alguma diferença em termos de produtividade. Mas o que eles foram capazes de perceber foi que havia steps. Eles obrigavam as pessoas, porque para registar e para completar o processo, tinham que andar a saltar de plataforma em plataforma. Eles perceberam que se conseguissem cortar esses steps e minimizar e juntar, e por isso falo aqui no conceito de Embedded Analytics, no conceito de conseguirmos juntar o operacional com a parte de informação, eles foram capazes de fazer isso e estão a fazê-lo. Eles identificaram um ganho de produtividade enorme, porque o facto de evitarem que as pessoas andem a saltar de um lado para o outro permite que eles agilizem muito mais a tarefa. E estamos a falar novamente de uma tarefa repetitiva, que, cortando 10% ao longo de uma tarefa, reproduzido ao longo do dia, vai dar um ganho de produtividade muito grande. Isto foi feito com a parte, neste caso, de process mining. Porquê? Porque quando eu adiciono novas ferramentas ao fluxo de trabalho, faz sentido eu monitorizar o impacto delas e se as pessoas as estão a adotar e como é que isso se lhes está a trazer ganhos ou se, pelo contrário, lhes está a complicar a vida. Finalizando, onde é que nós estamos? A analítica descritiva, eu acho que é o step onde toda a gente já está ou já passou, ou seja, eu sou capaz de analisar facilmente o que vendi, o que comprei, o que produzi, como é que as coisas se cruzaram, ou seja, o passado eu sou capaz de analisar muito bem. Daí, quase toda a gente tem reporting em batch e que nos diz o que é que se passou no dia anterior ou até mesmo o que se passou na hora anterior. Muitas empresas já estão na parte preditiva, garantidamente, ou seja, nós já somos capazes, melhor ou pior, com algoritmos mais complexos ou menos complexos, usando mais AutoML, menos AutoML, nós já somos capazes, ou muitas empresas já estão na fase preditiva, ou seja, eu já consigo prever, novamente, mais assertivamente, menos assertivamente, eu sou capaz de perceber o que é que vou vender, o que é que o meu cliente quer comprar, o que é que os outros compraram e que eu lhe posso recomendar, portanto, de alguma forma. A parte preditiva eu acho que já estamos facilmente a caminhar para lá. Mas o objetivo é chegar à parte prescritiva, ou seja, o que é que eu vou fazer com isso? Ok, eu sei que o meu forecast é 10 e eu, para isso, tenho que lançar então, de forma, e aqui entra muito o AI combinado com a parte da automação, ou seja, é para aí que queremos caminhar, que é pelo menos a sugestão de, olha, baseado no que eu estou a ver de tendência de mercado, o teu objetivo de vender 10, o meu algoritmo de predição diz-me que os 10 são execuíveis, eu recomendo que tu efetues uma compra de material para garantir que a tua linha de produção o tenha a tempo e horas e que esta métrica não vai falhar, então tu tens que fazer isso. Ou seja, despoltar ações. E eu acho que este vai ser o next step que é a decisão, e ligando agora ao tema do Data Culture, e quando nós estamos em Data Driven, é a minha decisão de negócio vai ser influenciada pela informação, eu vou tomar esta decisão porque a informação me disse que eu tenho capacidade e que o meu objetivo é realista e que eu o posso fazer, e isto, e em conclusão, vai-me permitir tomar decisões mais inteligentes, mais proativas e vai-me dar o edge concorrencial que eu preciso
no mercado em que estamos. E era um bocadinho isto. Muito obrigado a todos e Pedro.